Meus queridos, hoje eu quero, pela manhã, no culto da manhã, eu compartilhei algumas palavras do apóstolo Pedro. Quem estava lá, aliás, quem acompanhou pelo canal aqui, porque a transmissão foi feita lá da comunidade, agora à noite que a transmissão está sendo feita aqui de nossa casa, eu compartilhei as palavras daquele que andou com Jesus. Pedro andou com Jesus, lado a lado, ele foi chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Ele era um pescador e foi convidado para se transformar em um pescador de homens. Pedro errou bastante, teve uma fase da sua vida que ele errou porque ele nem sabia, depois ele começou a aprender, errar menos, ele começou a acertar mais, depois ele se tornou um dos pais da igreja e se tornou um homem sóbrio, um homem sereno, um homem cheio do poder do Espírito Santo, um homem com um perfil bem diferente daquele que quando começou a andar com Jesus. Ele tinha um temperamento muito explosivo. Pedro chegou a arrancar a orelha de um soldado, a orelha de Malco. Pedro tentou impedir Jesus de ir para Jerusalém, cumprir o seu ministério, o seu propósito. Pedro falou que não ia abandonar nunca Jesus, que até morreria por ele, mas depois negou Jesus 3 vezes. Olha quantos erros sérios tiveram na vida de Pedro, mas Jesus não desistiu dele. E aí nós temos agora Pedro, depois que Jesus foi aos céus, como um grande líder na igreja. Nós temos Pedro como um escritor de uma das cartas que eu quero ler agora, a carta de um homem que andou com Jesus e foi transformado por Jesus, um homem que foi cheio do Espírito Santo. Por isso, eu gostaria muito que você alimentasse no seu coração essa esperança. Se você se vê como alguém que já errou tanto, já falhou tanto, a primeira coisa que eu te digo é que Deus quer que você acerte. A misericórdia do Senhor está estendida sobre a sua vida nessa noite. Ele quer que você acerte. Porque se permanecermos no erro, nós vamos colher consequências muito ruins. A palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A palavra de Deus não vai se omitir neste princípio poderoso. Então é importante que a gente aprenda com a palavra qual é a atitude certa. E aí Pedro compartilha exatamente sobre isso. Primeiro, hoje de manhã eu li o capítulo 1. Falei sobre as instruções que Pedro dá para a gente não se tornar inoperante. Até dei o exemplo, um carro que não funciona, um liquidificador que não funciona, uma bicicleta quebrada há muito tempo, encostada em algum canto. Não é ruim, você passa ali, preciso arrumar essa bicicleta, e não arruma nunca, e fica lá, aquele negócio encostado. Aí um dia você tinha vontade de andar de bicicleta, não pode andar porque ela não está cumprindo o propósito dela. Ela está inoperante. E Pedro dá dicas preciosas que eu não vou repetir aqui agora, porque já está na mensagem da manhã, mas ele dá dicas de ouro para que a nossa vida não seja inoperante e a gente acabe então errando. Ele dá dicas poderosas, confira lá depois no vídeo da manhã. Agora, o que ele diz nesta noite? A gente está, na verdade, compartilhando essa carta que este homem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. O capítulo 2, meus amigos, irmãos e irmãs, ele traz ali orientações muito sérias para a nossa vida. Pedro, ele chega a dizer que nós, na verdade, o que ele quer dizer para todos nós? Ele está dizendo o seguinte: irmãos, precisa acertar. E ele faz um alerta sério contra pessoas que vão ensinar coisas erradas. É o capítulo 2 da segunda carta que ele escreveu. Então pode ser que nós temos aqui, unidos neste culto, nós temos pessoas com variados níveis de entendimento. Talvez nós temos aqui, certamente a gente tem pessoas maduras e experientes, líderes, temos pessoas conhecedoras da palavra. Temos também um outro grupo que são pessoas que estão num processo de conhecer, começaram a lidar agora com algumas pequenas porções da palavra, elas estão naquela fase do olha, agora que eu estou aprendendo, não sabia disso. Puxa vida, como eu errava, eu nem percebia isso. Mas nós também podemos ter um outro grupo que está aqui, que veio talvez por convite ou que está chegando entre nós,
e que de fato você ainda está vivendo ocupado com outras coisas, mas agora você está começando a prestar atenção em coisas que Deus quer falar com você. Deus já tinha falado antes, mas você estava muito ocupado tocando sua vida, seu trabalho, sua empresa, seus negócios, e você ainda não tinha parado para dizer, peraí, o que Deus tem para a minha vida? Eu estou falando com os 3 grupos aqui, porque o que eu estou falando serve para nós 3. Quando eu falo nós 3, todos os grupos aqui envolvidos. E o Pedro, ele fala uma coisa muito importante. No capítulo 2, olha só, ele diz assim no capítulo 2, não vai aparecer o texto aí, mas você me ouça com bastante atenção. O texto eu vou ler para você aqui. No capítulo 2, versículo 18, amigos queridos, família, olha o que ele diz. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Pedro está dizendo que existe um tipo de pessoa que usa suas palavras, que usa sua influência para poder desviar pessoas, para poder pegar pessoas que muitas vezes estão tentando se libertar de uma vida errada, estão quase conseguindo. E esse tipo de pessoa vai lá e praticamente enlaça novamente as pessoas que estão procurando fugir de uma vida influenciada pelo erro. Olha só. Há pessoas que não sabem por que não colhem resultados na sua própria vida. Há pessoas que não entendem por que não colhem frutos na sua vida. E às vezes no momento de grande irritação tende a culpar a Deus, culpar pessoas. Porque essa é uma tendência do ser humano. A gente tem que encontrar um culpado. A gente tem a necessidade de justificar a falta de alguns frutos e resultados na nossa vida. Mas na verdade a palavra de Deus diz que essa falta de frutos e de resultados, ela pode ser uma consequência direta de erros que a gente comete. E neste caso, o que Pedro está alertando? Cuidado com pessoas que ensinam, que influenciam você. Pedro chega a dizer no começo do capítulo, ele chega a dizer assim que sobre os falsos mestres, que esse tipo de pessoa, olha que ele diz, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles, por causa desses homens que ensinam tudo errado, gente que ensina ideologia e heresia, estilo de vida, ensinam errado, não tem compromisso verdadeiro com o ensino profundo das pessoas, não querem ver as pessoas crescerem, não querem ver as pessoas aprenderem, não estão interessados nisso. Esse tipo de pessoa, olha o que acaba acontecendo, por causa deles será difamado o caminho da verdade, por causa desse tipo de pessoa, de gente, que Deus também ama, porém são pessoas que estão tão longe do amor de Deus. Olha só, por causa desse tipo de gente será difamado. O que é difamado? É uma má fama. O caminho da verdade acaba sendo difamado pelas pessoas, por causa do mau testemunho, do tipo de atitude que essas pessoas têm. Então, meus amados, minha família na fé, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, especialmente nesses dias, se Pedro estivesse vivendo agora em março de 2021, ele estaria pintando essas letras, colocando em letras garrafais, muito mais agora. É como se talvez ele estivesse dizendo, cuidado com quem que você está ouvindo, cuidado sobre as coisas que você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está deixando entrar no seu coração, pois esse pode ser um falso ensino. De quem você está ouvindo? Você está ouvindo de quem? Você conhece a vida da pessoa? Meus amados, é verdade que Deus levanta muitas pessoas no nosso país, mas existem muitas pessoas que apesar da fama que têm, e podem ser até ministros cristãos, não necessariamente estão comprometidos com a verdade. É necessário a gente conhecer a vida da pessoa. Por isso, cada vez mais, a igreja local ganha uma importância. Eu estou conectado a líderes, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, e é este o pensamento que tem estado no coração de todos. Cada vez mais a igreja local ganha importância.
Os ministérios que não estão ligados a nenhuma igreja local vão perdendo relevância. Sabe por quê? Porque muitos deles não têm compromisso com pessoas. Tem gente que prega o mundo inteiro, canta para o mundo inteiro, mas não ensina uma alma, não ensina uma pessoa. Não tem compromisso com ninguém. Que testemunho que essa pessoa tem? Por isso que nós devemos saber de quem que a gente ouve. Qual é a verdade que nós temos abraçado? Temos que olhar quem são os nossos pastores, nossos líderes, quem são as pessoas que estão andando com a gente. É este alerta que o apóstolo Pedro está trazendo. Ele está dizendo, essas pessoas que não têm compromisso em ensinar, olha o que Pedro diz. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação já paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. E ele vai dizendo assim, Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Você imagina? Se Deus não poupou nem os anjos, que são criaturas superiores aos homens, Deus não poupou nem esse tipo de ser. Quando eles pecaram, se rebelaram. Você acha que Deus vai poupar pessoas que estão distorcendo o ensino? Que estão levando outros a errarem, que não têm compromisso em ensinar as pessoas de verdade? Por isso, meus amados, cada um dos meus irmãos que está aqui reunidos nesse culto, nós estamos honrando a palavra do Senhor nessa noite. Deixa eu te pedir algo. Consulte seu coração sobre tudo que você já aprendeu até hoje. Tudo que você já ouviu. Faça uma avaliação da sua própria vida. Eu acho que esse tempo de pandemia é um momento também da gente fazer uma pausa e fazer uma autoavaliação. E a gente perceber se a gente de fato aprendeu, se a gente tem aprendido aquilo que a gente tem ouvido. De quem nós aprendemos e se a gente realmente colocou em prática. Eu tenho dito em todas as reuniões que nós temos pelo menos 4 níveis de aprendizado. O primeiro nível é quando a gente erra porque a gente nem sabe. O segundo nível a gente já sabe um pouquinho. A gente acaba errando muito porque a gente ainda não descolou daquele nível do desconhecimento. Mas agora a gente já sabe. A Bíblia diz que se a gente ficar errando muito na mesma área, vai chegar uma hora que não vai ter mais remédio. Aí o nível 3 é quando a gente já ganhou um novo coração, se arrependeu, entregou a vida a Jesus, a gente já ganhou uma condição de viver uma vida poderosa e a gente está subindo o avião. É um gasto de energia muito grande para aprender um novo modo de pensar. A gente está abandonando os velhos hábitos. E tem gente que infelizmente nessa fase desiste, para. É essa hora que isso vai gastar muita energia mesmo, é assim. Você tem que exercitar bastante, até você fazer igual o avião chegar na altitude cruzeiro. Onde acertar para você vai ser a coisa mais comum. O erro é que vai ser um evento na sua vida. Então nós precisamos considerar os nossos caminhos. O próprio Senhor diz através do profeta Amós, considerai os vossos caminhos. Olhe para a sua vida nessa noite. Veja como você tem conduzido seu casamento, seu namoro, sua vida financeira, seu relacionamento com as pessoas, seu compromisso com Deus. Faça a pergunta se eu aprendi mesmo de fato. Sabe por que eu estou te levando a pensar assim, meu amado? Porque eu falo isso no nome da equipe pastoral, falo isso no nome dessa igreja tão linda que é a Comunidade da Graça em Guarulhos. Nós estamos realmente querendo ver você crescer e avançar. É muito fácil falar coisas bonitinhas, falar que está tudo certo, está tudo beleza, você ficar feliz com nossas palavras, mas não ter aprendido nada. O nosso compromisso é ver você feliz, estar satisfeito, realizado, sim, mas a gente sabe que isso não vai acontecer se não houver um aprendizado verdadeiro. É como passar metiolate num câncer. É como tentar resolver um problema com um método ineficaz. Então nós precisamos passar pela área do ensino, por isso que nós fazemos essas perguntas, por isso que nós estamos pregando isso nessa noite para você. Para que você realmente, de fato, aprenda, fala, peraí, será que o que eu ouvi, a maneira como eu estou tratando aqui as coisas na minha casa, a maneira como eu estou tratando meus relacionamentos, com quem que eu aprendi? Se eu aprendi da palavra, ou se eu aprendi de um servo, de uma serva fiel, será que eu estou praticando? Porque se eu estou ouvindo gente que não tem compromisso com Deus, certamente eu vou errar. Só isso, é simples assim. Quem que você está ouvindo?
A quem você está dando ouvidos? Pedro está falando que pessoas que estão comprometidas a induzir outros ao erro vão prestar contas diante do Senhor. Pessoas que não amam a Deus, que não amam pessoas, que ensinam de qualquer jeito, não se importam, essas pessoas terão um tratamento muito sério dado por Deus. Elas estão achando que está tudo bem, mas vai chegar uma hora, conforme Pedro diz, que essas pessoas que o próprio Pedro diz aqui, são pessoas que têm o coração exercitado na ganância. Eles abandonaram o caminho reto, se desviaram. Esses homens, e quando diz homens, é o gênero humano, né? Pode ser o homem e a mulher. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Eles ficam, não, vai lá, meu, e faz isso mesmo. Eles estão provocando as pessoas. Não, você está com vontade, vai lá, seja você é livre, faz aí. Olha isso, gente, isso a gente vê todo dia na televisão, é na internet o tempo todo. Quando você vê alguém no TikTok, qualquer rede social que você vir, eu tô falando se você vir, porque eu mesmo tenho feito uma aliança com os meus olhos para não ficar vendo lixo. Mas onde você vê alguém ensinando isso, fala: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, ela tá estimulando as pessoas a viver uma vida errada. Essas pessoas vão ter que acertar com Deus. Senhor, tem misericórdia, que haja luz no entendimento delas, porque elas estão achando que isso é normal. Olha só o que a Bíblia diz. Segunda carta que Pedro escreveu, está dizendo assim: eles prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Você percebeu? A pessoa, ela tá corrompida, ela toca a vida dela de qualquer jeito, ela é escrava desse estilo de vida e tá querendo ensinar os outros a ser livre. É isso que Pedro tá dizendo. Essas pessoas, elas são todo ser humano é escravo daquilo que o domina. Tem ser humano que é escravo do dinheiro, do materialismo, tem ser humano que é escravo do emprego. Como que essa pessoa vai ensinar outra? Se ela mesma é uma pessoa presa. Calma aí, tem mais. Versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados. Olha isso. A pessoa volta de novo para aquela lama, e por elas dominados estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se aí aquele verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Uau! Você já tinha lido a carta de Pedro? É Bíblia, as pessoas gostam de ler Salmos 91, salmos que prometem coisas importantes que Deus dá também, mas nós precisamos ler a Bíblia inteira. A carta de Pedro está falando: olha, nós precisamos prestar atenção sobre o nosso estilo de vida. Olha o que eles falam, olha o que ele fala sobre esse tipo de pessoas. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Isso te lembra de alguma coisa? Tantos programas de televisão em plena luz do dia. As pessoas vivem na devassidão. Eles consideram isso prazeroso. É muito legal. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. E aí ele diz: malditos. Meus queridos, eu sei que talvez para alguns de nós está sendo muito forte ouvir isso. Sabe por que é forte? Porque talvez muitos de nós já se acostumou com o estilo de vida que é projetado, com que a mídia expõe, com que é ensinado. Para nós, a gente talvez entrou num estilo onde parece ser tão normal, tudo é tão normal.
viver de qualquer jeito é normal, adulterar é normal, as pessoas vivem de qualquer forma, é normal. E não é normal, a palavra de Deus ela não muda. A palavra do Senhor diz que Deus vai tratar essas coisas. Por isso, nessa noite, neste culto, considere-se um privilegiado, considere-se uma privilegiada. O Senhor está chamando cada um de nós para a gente adotar um novo estilo de vida. É um estilo de vida com verdadeira felicidade, porque esse estilo de vida que as pessoas levam, na verdade, não tem alegria nenhuma. Tem culpa, tem acusação, tem tristeza e, por fim, tem a condenação. Por isso que no início do culto eu disse aqui, Deus dá oportunidades. Lembra o que ele disse para o povo em Deuteronômio 30? Você tem a vida e a morte diante de você. Eu não vou escolher por você, mas eu vou dar uma dica para você. Escolhe a vida. Nessa noite, meu amado, minha amada, escolhe a vida. Escolhe a vida. Escolhe a vida nessa noite. O Senhor tem coisas tão poderosas para você. E eu quero concluir o capítulo 3. Então ele termina estimulando mais uma vez para que as pessoas não sejam levadas pelo erro. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Olha que coisa bonita, olha que amor, olha que carinho, olha que cuidado que Pedro está tendo, irmãos. Olha isso. Eu fico pensando quantas pessoas da nossa família que a gente conhece podia estar ouvindo isso agora aqui. E a vida dessas pessoas estarem sendo transformadas. Percebe? Quando a gente estimula você a se engajar, a convidar pessoas, não é só para, vem mais gente, vem mais 20 pessoas para assistir. Não. É porque a vida de uma pessoa pode ser transformada, ela pode ser liberta das trevas, ela pode ser liberta da condenação hoje, ouvindo a palavra de Deus. O capítulo 3, Pedro inclusive fala sobre o dia do Senhor. Ele fala que tem gente que, olha só o que ele diz, eles dirão, essas pessoas que levam outros a errar, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Olha só. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Percebe, meus amados? A volta do Senhor Jesus vai ser um evento maravilhoso para quem ama Jesus. Vai ser o maior fato da história. Vai ser o dia mais incrível e extraordinário, que toda a criação vai se dobrar diante dessa vinda maravilhosa. E o Senhor nessa noite está dizendo para você, adote um estilo de vida que Deus preparou para você. Não é difícil. Não é difícil. Essa é a vida, na verdade, que Deus te deu. Se você não estava vivendo isso e dizendo, puxa, mas como que vai ser eu abandonar essa vida velha para viver isso? Eu não vou conseguir. Deixa eu dizer para você, essa é a vida que Deus te deu. Esse é o presente que Ele deu para você por meio de Jesus. Senão você nem estaria aqui ouvindo essa palavra. A vida verdadeira é essa. Se você está vivendo em erro atrás de erro, uma vida que você tem vergonha, que você se sente culpado, deixa eu dizer, não é essa vida que Deus te preparou. Essa é a vida verdadeira. Essa vida onde você realmente vive para Deus. Onde você usufrui de todos os benefícios da sua vida, da sua saúde emocional e espiritual para o seu corpo, saúde relacional, paz com Deus. E aí ele conclui no final do capítulo, olha que bonito isso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Olha o que Pedro está dizendo, eu gosto disso. Ele diz, cresçam, cresçam,
cresçam, todos nós. Eu quero declarar, 2021 vai ser o ano do aprendizado. Guarde isso. Eu vejo que as pessoas gostam tanto de dar nomes assim, vai ser o ano da minha vitória, vai ser o ano da conquista, tudo isso é válido, amém. Mas o que adianta ter vitória, passou, enfrentou, venceu e não aprendeu nada? Não é verdade? Você concorda comigo? É o ano do aprendizado, é o ano do crescimento. E Pedro está dizendo, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cresçam, abandonem essa vida velha, abandonem essa vida que não tem mais nada a ver com você. Abandone os falsos ensinos. Não dê mais ouvidos para as pessoas que não estão andando com Deus. Procure mentores que andam com Deus, que amam a palavra de Deus. Abandone a vida errada, abandone a vida tortuosa. Abrace essa vida que eu tenho para você, diz o Senhor. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não tenha medo do futuro, não tenha medo da vinda do Senhor, não tenha medo dessas coisas, não tenha medo de abandonar essa vida tão pífia que talvez alguns de nós tenham vivido. Alguns acham que por estarem tendo prazer, comprei isso, comprei um carro, saí com essa pessoa, saí com aquela, eles estão achando que isso é vida. Isso não é vida, isso está trazendo maldição sobre a própria vida deles, sobre a mente deles, sobre o coração deles. Essa não é uma vida feliz, mas talvez você tenha mordido essa isca, você achou que era, e não é. Você achou que é uma vida verdadeira, uma vida livre, mas você viu o que Pedro diz? Eles estão ensinando uma coisa que eles nem aprenderam para a vida deles. Eles são escravos dessa vida, eles são escravos da bebedeira, eles são escravos dos vícios, eles não conseguem viver sem isso, e querem ensinar os outros a serem livres. Como? Só é livre quem tem Jesus. Eu declaro isso com toda a autoridade espiritual. Só é livre quem tem Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu Senhor e Salvador. Eu digo isso com todo o amor, com todo o zelo, com profundo respeito pela sua vida. Você não está aqui para ser acusado pelo Senhor, acusada pelo Senhor. Jovens, queridos, amigos, moças, povo, você que está no namoro completamente equivocado, deixa eu dizer para você, como um amigo, como um irmão em Cristo, como um pastor, por favor, é necessário pedir por favor? Eu vou pedir por favor, volte a viver para Deus. Você está tentando encontrar nisso a sua alegria, não é? A sua alegria está em Cristo Jesus. Ele tem um namoro lindo, um casamento para você. Ele tem isso, ele preparou para mim, preparou para tantas pessoas que estão desfrutando disso. Você não precisa se entregar para qualquer pessoa. Você não precisa sair igual louco, desvairado, olhando, preocupado com a vida. Eu tenho que fazer, para com isso. Que loucura é essa? Olha para Jesus. Seja uma pessoa centrada. Amém? Eu quero fazer uma oração. Espero que essa palavra tenha alimentado seu coração. Porque eu não quero ser o tipo de mestre ou alguém que ensinou do jeito errado. Eu quero cumprir bem minha missão. Eu quero que o Senhor possa encontrar em mim um pastor leal, um líder verdadeiro, que ensina a palavra de Deus, que não está atrás de popularidade, que não está atrás de reconhecimento, mas que quer ver as pessoas crescerem de verdade, aprenderem com profundidade. E esse é o desejo do meu coração. Eu quero fazer essa oração por você. Vamos orar? Se você está aqui nessa noite, é a primeira vez, ou talvez não seja a primeira vez, mas você entende que ainda tem sido escravo de uma vida governada pelo medo, governada pelas tortuosidades, nesta noite abandone, diga: Senhor, eu quero abandonar essa vida, eu quero agora uma vida nova. Se você se identifica, eu vou fazer 2 orações. Essa primeira oração é por você que quer entregar sua vida a Jesus hoje. E se você fizer isso, depois mande para nós essa informação naquele WhatsApp que nós apresentamos no início do culto. Crie uma forma de fazer chegar essa informação para a gente, tá bom? Ora comigo assim, diga: Senhor Jesus, nesta tarde, eu peço que Tu tenhas misericórdia de mim e que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero uma vida nova, Senhor. Transforma meu coração, Jesus.
Diga em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com a minha boca, crendo no meu coração, que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Salvador da minha vida. É o Senhor da minha vida. Diga, a partir de hoje, eu vou seguir a Cristo. Diga, eu não vou seguir os maus conselhos. Diga, não vou seguir a vontade da minha carne. Diga, mas vou seguir a Jesus Cristo. Diga, a minha vida é transformada nessa tarde. Diga, eu recebo Jesus na minha vida. Para sempre. Amém. Amém. Senhor, eu abençoo esta pessoa que fez essa oração agora, Pai. Eu não estou vendo onde ela está, mas o Senhor conhece estas vidas. E o Senhor ouviu a oração delas. E o nome delas foi escrito no livro da vida. Senhor, que elas se experimentem de uma vida nova a partir de hoje. E um dia vou conhecê-las pessoalmente, se o Senhor assim permitir. E vai ser uma grande alegria, Pai, poder ver esses novos e novas discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Seja assim. Amém. Parabéns pela sua oração. Parabéns pela sua oração. Não vejo a hora de conhecer você. Viu? Quero muito conhecer você em breve. E agora juntos eu quero orar com toda a igreja, concluindo este culto. Eu vou fazer uma oração, logo após a oração eu passo um vídeo super bacana de 1 minuto e 15 e aí sim a gente encerra o nosso culto. Senhor, sobre essa palavra que ouvimos, peço que o Senhor possa solidificar ela no coração de cada filho, de cada filha. Senhor, nós estamos no caminho do aprendizado. Estamos, Senhor, abandonando os velhos erros. Estamos abandonando aqueles erros que a gente cometia muito. A gente já está deixando eles para trás. Nós não queremos, Pai, viver uma vida sempre governada pelos mesmos erros, mesmas velhas formas de pensar. A gente está deixando essa vida para trás, estamos avançando. Hoje a gente foi aperfeiçoado pela Tua Palavra. Senhor, eu não apenas senti, mas eu creio o Espírito Santo fazendo uma cirurgia, tocando no coração de cada pessoa que estava ouvindo a palavra como um alimento, um pão quentinho saindo do forno, alimentando a alma, alimentando o coração, a mente, o espírito. E que cada pessoa, Pai, possa ter um restante de domingo muito abençoado, uma semana extraordinária, cheia de fé e de muito crescimento. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Seja assim para a glória dele. Espírito Santo, conduza as nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém, família.